deixa eu... Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês me interrompam, tá? Por favor. Eu só vou fazendo alguns comentários gerais aqui sobre essa parte da propriedade industrial que vocês viram. Então, como eu havia mencionado aqui nos slides, deixa eu só abrir, fazer um pouquinho. O que a gente estuda nessa parte do direito empresarial é o que a gente chama de propriedade industrial. Então, a gente não está falando aqui de ser dono de indústria, a gente está falando aqui de direitos industriais a partir das criações humanas. E nós temos aí a legislação 9.279 de 96, que regula, mas que, na verdade, ela é totalmente vinculada àquilo que foi determinado na Convenção de União de Paris, certo? Então, como eu menciono ali para vocês, a propriedade intelectual é uma parte do direito que vai regular sobre essas criações. Estava aparecendo a tela para vocês? Ela está aparecendo aí no Zoom? Alguém me responde por áudio, por gentileza. Agora está aparecendo, prof. Ah, que engraçado. Ah, agora sim. É que antes não estava aparecendo para mim aqui o dispositivo que me confirmava que vocês estavam vendo. Tá, agora sim. Então, veja só, as propriedades intelectuais, elas estão divididas entre direito autoral e industrial. Só que o direito autoral, pessoal, só cuidem aqui, ó, ela é regulada pela Lei 9.610 de 98. É outra legislação. Ela também vai falar sobre o direitos autorais e direito de exploração sobre uma criação literária, artística, científica temporária. O que quer dizer isso? Você não fica eternamente recebendo por aquilo que você criou. Um dia isso vai entrar no que a gente chama de domínio público. É por isso que tem músicas que hoje a gente pode usar sem ter que ficar buscando a autorização do autor. Então, assim, elas entram em domínio público depois de um tempo. Os direitos industriais também são assim. Eles também têm um direito de exploração ou de retenção, de exclusividade, mas ela é regulada por outra lei, que é a 9.279 de 96. Então, cada uma delas vai ter um órgão próprio que faz os registros, que no caso da direito industrial vai ter patente, registro, elas têm prazos diferentes, então a regulamentação é diferente. Fato é o seguinte, o que eles têm em comum é que ambos estão protegendo a criação humana, né? Tanto na questão da autoria, como na questão da exploração econômica. E veja só, gente, direitos autorais, eles têm tanto uma forma diferente, que aqui não precisa nem ter necessariamente um registro para já ser protegido. De repente, lá uma pessoa está usando a música, mas quem criou foi outra pessoa, e ela não registrou, ela ainda assim pode reivindicar a autoria. Já no direito industrial não tem isso. No direito industrial, se a pessoa não registra, não patenteia, ela não tem esses direitos, essas proteções. Muito embora ela possa impugnar a novidade de alguma coisa que se queira registrar ou patentear, ele não pode fazer valer qualquer direito que dependeria do registro, certo? Então, começa que aí tem uma certa discussão. Eu não sei se algum de vocês, deixa eu até colocar aqui a carinha de vocês. Eu não sei se vocês já ouviram falar uma briga que teve entre o filho do Renato Russo com os integrantes da banda do Legião Urbana. A briga deles, eles discutiam justamente as duas coisas. Eles discutiam o direito autoral, né, de algumas músicas, então a exploração econômica daquilo, e existia também a briga do direito industrial, que era sobre a marca, que é o próximo item que vocês vão estudar, a marca Legião Urbana, que ele, o filho do Renato Russo, ele reivindicando ele ter a detenção daquela marca. Por que ele fazia isso? Porque como ele era o único herdeiro de alguém que foi individualmente fazer o registro, isso acabou gerando uma certa discussão. Me parece, até tem que pegar essa decisão judicial para a gente poder discutir, mas me parece que foi julgado improcedente o pedido do filho do Renato Russo e foi dado favorável, né, o entendimento para os integrantes. Bom, enfim, só estou contando isso porque, olha só, deixa eu ver, alguém colocou aqui, a Clis,
Também está acontecendo uma briga semelhante com o Kid Abelha e Paula Toller. Essas brigas, gente, são muito, muito comuns, né? Teve aquela música do Michel Teló, né? Que tinha gente reivindicando a autoria da música. Teve novela, esses dias estava passando uma novela que estava tendo ameaças de ser simplesmente extinta, porque parecia que era uma cópia de autoria de outra pessoa. Então, isso é muito comum. E se vocês forem ver agora no direito industrial, as brigas que tem, principalmente na parte de marca, é até engraçado, porque às vezes eles brigam por um brilho, por um brilhozinho que está desenhado, por uma letra que está constando. Então, essas coisas existem bastante, certo? E é até interessante da gente ver, porque aquilo que para nós parece assim tão irrelevante, para eles realmente é bem, bem importante, tá? E é importante mesmo. Para nós é relevante porque a gente, inconscientemente, está sendo levado a um produto por causa daquela marca, por causa daquele nome, né? E para eles sabem disso. Nós, quase que naturalmente, já agimos assim, por isso que não percebemos a importância tão grande que é dos direitos industriais. Então, assim, falando um pouquinho mais aqui, sem tomar muito tempo de vocês, temos aqui a previsão legal da 9.279 de 96, percebam que aqui já é elencado, salvo engano é artigo 1º, já consta tudo isso, o que é tratado nessa legislação. Mas, basicamente, essa legislação ela é originada da Convenção da União de Paris, que é o texto atual da lei brasileira. Esse acordo internacional, do qual o país é signatário, junto com mais 175 países, certo? Então, aquilo que está sendo tratado aqui vai ser reiterado em todos esses, ok? Tem também o Brasil, vinculação com a Convenção, além da Convenção de Paris, também a OMPI, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, e o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes. Então, no que houver mudanças nesses tratados internacionais, aqui tende que haja também, tá certo? Aqui tem as correntes que falam sobre a natureza jurídica da propriedade industrial, uma defendendo que é só direito pessoal, outra que é só direito imaterial, sempre tem uma terceira corrente que tenta pacificar as coisas. E, de fato, né, aqui na terceira corrente, ele concebe a propriedade industrial uma natureza tanto material como pessoal. Pessoal em que sentido? Reconhecendo a autoria. Agora, eu não posso, de forma alguma, me associar nessa primeira corrente, gente, porque uma vez que haja criação, ela se desvincula muitas vezes da pessoa. Então, se de repente eu criei alguma máquina e quero passar isso para outra pessoa, não há nenhum tipo de ilicitude. Não é falsidade ele pedir a patente se eu legitimamente concedi a ele esse direito, tá? É aquela história que eu menciono para vocês no vídeo, que quem detinha os direitos autorais, né, agora fazendo uma comparação, os direitos autorais das músicas dos Beatles era o Michael Jackson, quer dizer, qual a vinculação? Então, justamente porque virou um bem, virou uma propriedade, assim como um carro, assim como qualquer outro bem que a gente pode negociar. Tá certo? Então, essas são as espécies de direitos industriais que nós vamos estudar, a invenção, modelo de utilidade, marcos e desenho industrial. Essa primeira parte, eu falei para vocês, da invenção e do modelo de utilidade, certo? Outra coisa importante, tem duas formas de proteger esses direitos autorais, esses direitos industriais. Ou é através de patente, ou é através de registro. Quando a gente fala de patente, a gente está falando que está buscando o que a gente chama de carta patente, tá? E a carta patente é para invenção e modelo de utilidade. E o registro é para marcas e desenho industrial. Patente e registro são pedidos, mas não são concedidos na mesma hora. A gente chama, gente, até vou colocar aqui agora, o pedido para a patente ou para o registro, a gente chama de depósito. Tá? Depósito não tem nada a ver com dinheiro, tá? O depósito é o ato de requerimento da patente ou do registro. É o protocolo do pedido. É interessante que vocês já se apeguem a esse conceito, porque a gente depois vai perceber que existem prazos que vão levar em conta essa data, o dia que eu fui lá e fiz o requerimento. Agora, a concessão é outro momento. Concessão da patente ou concessão do registro
é o ato administrativo e autoriza, né, efetiva o requerimento. E também vai ser o ato que muitas vezes vai ser considerado para fins de prazos, né, tanto da patente como do registro. Então, só estou colocando isso aqui para que vocês lembrem, que depois vai ser importante para lembrarmos, justamente para a contagem de prazo, para o próximo conteúdo que eu vou passar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui no lugar que não atrapalhe e já fique salvo. Acho que eu não consigo. Bom, pois bem, vamos lá. A questão da invenção. Deixa eu só falar uma coisinha aqui para vocês. Pessoal, vocês têm alguma dúvida com relação à primeira parte do direito, da diferença do direito industrial com o direito autoral? Ficou clara essa parte? No mais. Então, aqui, como eu havia falado para vocês, a invenção, ela pode colocando aí, Wellington, que eu já leio, pode escrever. A invenção, ela aparece aqui sem um conceito muito preciso, sabe? Muitas pessoas criticam o fato de não ter a invenção um conceito mais legal, assim, mais que deixa a gente mais tranquilo. E realmente, aquilo que para nós já é concebido de plano, a gente fica realmente tem mais dificuldade de conceituar. Então, pelo artigo 8º, eles simplesmente colocam que é patenteável a invenção que atenda os requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, sem dizer muito o que é invenção, né? Então, aí a gente tenta buscar na doutrina alguma coisa que eu coloquei para vocês ali. É a criação de coisa nova, que seja industrializada ou industrializável e que tenha sido objeto de atividade inventiva. Tá certo? Wellington, qual é a sua dúvida? Pode falar ou escrever, o que você preferir. Boa noite, professora. Boa noite. Então, minha dúvida é com relação aos softwares. Uhum. E diz que um é em si Isso é terrível. e o outro é software normal. Gente, ó, vocês não têm noção de como quem não tem o conhecimento técnico é difícil de explicar isso, tá? Mas assim, basicamente, o que eu consegui entender tentando buscar alguns conceitos mais técnicos sobre o que é programa de computador em si. Ele está perguntando isso, gente, porque lá no artigo 10, onde menciona o que não pode ser patenteável, nós temos aqui no inciso 5, né? Programas de computador em si. Estão vendo? Gente, como é difícil isso. O que é um programa de computador em si? Né? Então, o que basicamente a gente percebeu? Que o programa, vamos dizer assim, o Windows seria um direito autoral, certo? E os programas que rodam nele, daí seriam programas de computador patenteados. É basicamente assim. Então, as plataformas que se criam, os programas de organização de documentos, ou programas de cálculo, esses programas que rodam em determinado software, que eu poderia se dizer, esses são patenteáveis. Agora, aqui onde você está rodando isso, como por exemplo, se eu estou rodando isso no Windows, e Windows não é direito industrial. Por quê? Porque isso é direito autoral. É bem também, mas regulado por outra legislação. Mas isso é tão complicado de encontrar uma doutrina legal para entender, sabe, Wellington? Mas basicamente, por tudo que eu fui atrás para entender essa parte técnica, foi mais ou menos isso que deu para distinguir. Mas existe aí também, em alguns termos mais técnicos, alguns artigos no próprio INPE, no próprio site do INPE, que eu, aliás, pessoal, sempre incentivo que vocês busquem
fazer a leitura no próprio site, porque lá eles têm, é tão didático, eles colocam todos os conceitos, eles dão todos os caminhos que você deve seguir para fazer a patente, para fazer o registro, é muito legal. E, além disso, ele traz algumas novidades, o que está sendo discutido. Por exemplo, lá se discute sobre células-tronco, tem artigos sobre isso. Tem artigos científicos, inclusive, sobre programas de computador para tentar fazer essa distinção. E ainda que se usem termos técnicos, aqueles criadores, eles vão ter um conhecimento muito mais apurado para entender onde é que eles vão recorrer, se é para a questão do direito autoral ou não, tá certo? Então é mais ou menos assim. O que não é patenteável é onde rodam esses programas. O que é patenteável são programas de computador no sentido de programas que realizam alguns atos, como esses que eu mencionei para vocês. Tudo bem? Com relação tá. Com relação aos requisitos, isso aqui vocês não podem esquecer. Novidade, gente, ela tem relação com não estar compreendido no estado da técnica. Essa palavra é meio estranha, pode parecer no primeiro momento, mas isso aqui é muito usado, sabe quando? Em pós-graduação. O que a gente faz em pós-graduação? A gente tenta buscar pesquisas que ainda não foram, ou que são pouco estudadas. E aí você entende essa expressão com mais recorrência. Então, não estar compreendido no estado da técnica é tão usado quanto um termo, agora eu não estou falando aqui dos slides, mas é para vocês saberem, quanto um termo chamado não estar compreendido no estado da arte. O estado da arte é quando a gente está falando de outras coisas não industriais e não tão técnicas, por exemplo, questões mais doutrinárias e teóricas. Mas isso significa que quando a pessoa vai para a área da pesquisa, ela tenta buscar coisas que são originais, são novas, e que não estejam compreendidas no estado da técnica, que não estejam compreendidas no estado da arte, que não sejam coisas que já estão sendo conhecidas, para ir além, para inovar, para acrescentar o estudo, a pesquisa, tá certo? Então, nós temos aí a novidade, que deve ser entendida como aquilo que não está compreendido no estado da técnica, de forma prática, gente, eu não posso, como empresária, como uma pessoa investidora, usar uma invenção que já existe, mas não foi patenteada, para falar, olha, ela é minha, porque ela já perdeu a novidade. Essa novidade, ela só vai ser relativizada nos casos do artigo 12, 16 e 17. Né? Até falei para vocês que não vou me aprofundar, mas basicamente assim, quando é levado ao conhecimento a invenção pelo próprio autor, ou por alguém que lhe autorizou, certo? Tem ainda requisito do resultado da atividade inventiva, de modo que não pode ser descoberta, mera constatação, tem que ser realmente algo que não resultaria se não fosse intervenção humana, entende? Tipo assim, aquilo que não existiria se não houvesse uma criação humana, se não houvesse um pensamento, um engenho humano misturado com aquilo, então não é invenção. E tem que ter realmente interesse, industriabilidade, tem que ter um projeto que possa ser utilizado na indústria, certo? Ele tem que ser realmente útil. Não, seria... o Wellington está perguntando se a vacina contra o Covid seria uma descoberta ou invenção. Aqui a gente tem que dar uma olhada o que diz o artigo 10. Veja só, gente. Isso é uma questão também bem polêmica. Vocês acham que medicamento, eles são ou não invenções? Sim, eles são invenções, certo? E aqui a gente pode perceber, eles são criações humanas. Isso é certeza, tá certo? Eles realmente não ocorreria se não houvesse ou a pesquisa humana, o engenho humano, a intervenção humana e uma questão mais química sendo envolvida. E aí, a gente precisa pesquisar, verificar, quando a gente se fala de medicamento, de vacina, essa questão aqui. Técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou animal. Tá? Então, o questionamento era o seguinte, medicamento eu posso colocar aqui para dizer que não é invenção? Não, os medicamentos, eles têm sido patenteáveis sim, tá?
eles entendem que não existe aqui um impedimento com relação a medicamentos, que seria uma intervenção química sobre o corpo para evitar determinadas doenças, certo? Então, até poderia se dizer que é técnica, remédios operatórios, tudo isso decorre de pesquisa, gente, mas ele seria tutelado com direito autoral. Agora, vacina é invenção e é direito industrial e pode ser patenteado, certo? Ah, vocês podem perguntar, então pode ter gente que vai ganhar dinheiro com isso? Ou pode ter um interesse na questão de quem é que vai acabar impondo um valor ou... Sim, tá? Isso aí é um bem e a gente sabe que existe vários interesses de muitos investidores nessas relações, certo? Então, sim, né? Vamos responder aqui para ficar gravado. A vacina não vai ser invenção e não descoberta. Por quê? Vai depender de pesquisa, tudo. A vacina, a gente já sabe que ela parte normalmente do uso do próprio vírus inativo e tal. Só que a vacina por si só não vai acontecer, sabe, Wellington? Então, não é uma simples descoberta, porque eu vou precisar intervir nela para chegar naquele resultado. Ela não vai acontecer normalmente. A descoberta seria mais ou menos assim. Eu descobri que o vírus, ele tem determinada mutação. Isso é uma descoberta, certo? Agora, a vacina, propriamente dito, é invenção e não descoberta. Tá certo? E aí, gente, vocês podem ir lançando a pergunta de vocês, eu vou falar mais a questão dos requisitos do modelo de utilidade. Então, o modelo de utilidade ele não deixa de ser uma invenção, só que ele é uma invenção sobre coisa já existente. Por isso que a novidade dele é uma novidade, não uma coisa tão original, é nova na forma ou disposição, mas não nova no conteúdo. Então, ali no artigo 9º, consta que é patenteável com modelo de utilidade, objeto de uso prático, ou parte desse objeto suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo e que resulte em melhoria funcional no seu uso ou sua fabricação. Então, quando a gente fala de modelo de utilidade, é porque a gente está mexendo na sua utilidade, na sua funcionalidade. Tá? A gente está melhorando aquilo que já existe. Então, a novidade aqui não é novidade em si, é uma novidade de forma, de disposição, de fabricação. Que tem que ser uma coisa possível de ser industrializada e tem que resultar do engenho humano. Tá certo? Bom, pessoal, eu não sei como é que ficou para vocês, não sei se vocês me responderam sobre o... Não me responderam. Para vocês o vídeo ficou claro? Ótimo. Tá. Que bom. Fico feliz que fique tranquilo, porque às vezes eu tentei adotar uma forma de mandar os slides para vocês e me apresentar, porque essa parte de propriedade industrial, ela é muito rica em assim, conhecimento, e rica em casos práticos, e é interessante que a gente, né, até fico infeliz de não poder estar com vocês falando disso pessoalmente, porque ela sempre nos traz algum caso, como o que a Cris colocou ali sobre a Paula Toller, essas coisas são muito instigantes, a gente gosta de ouvir falar, né? Isso, Cris, assiste de novo, e tem outros vídeos também na internet sobre de repente quer trocar um pouco a linguagem, sempre tem, tá? E é legal de ver filme é bom, filme é bom pra gente ver aquilo com mais tranquilidade, então, assim, eu não sei se eu já mencionei para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui, um filme que eu gostaria de indicar, que fala dessa parte de invenção e da forma como essa invenção se vira um investimento. Acho que eu já falei disso para vocês, sim, em sala de aula. Deixa eu ver se eu acho aqui, só um minutinho.
Eu não lembro desses nomes. Decisões Extremas. Assista esse filme, que ele vai falar basicamente dessa questão de pesquisa. E aqui, ó, até junto com essa pergunta do Wellington, para vocês verem que medicamento é uma coisa que muito se tem aí dentro do mercado industrial para ir lutando para que haja patente. Nesse filme aí a gente está falando de medicamentos. De medicamento e de uma pessoa que tem um interesse pessoal que ele exista, ela investe na contratação na procura de um pesquisador, mas também ele investe na busca de investidores, certo? Então é legal de ver isso. O Wellington falou que o modelo de utilidade é mais numeroso em relação às invenções atualmente, com certeza. Tá? Muito mais numerosos são os modelos de utilidade, porque você, a partir do momento que você cria alguma coisa, para você torná-la nova, você vai ter que sair muito de um certo contexto. Então, às vezes, as pessoas chegam pedindo patente para uma invenção e, na verdade, a patente que é concedida é uma patente de modelo de utilidade. Porque aquilo já existe, né? E muitas vezes as pessoas também tomam cuidado de não dizer que algo é novo e correr o perigo de não ser assim concedida a patente como invenção. Então, eles já tomam cuidado para pedir realmente como modelo de utilidade. Tá? Então, existe sim mais modelo de utilidade do que invenção atualmente. Tá certo? Gente, alguma outra pergunta? E fiquem à vontade também, pessoal, para vocês usarem o grupo ali do WhatsApp para fazer perguntas também. Não precisa até temer incômodo, essas coisas, porque a gente está no contexto que exige que a gente tenha outras formas de contato, tá certo? Se vocês não tiverem resposta imediatamente, ela pode não ser imediata, mas ela com certeza virá, tá certo? Então, eu vou pedir, ó, tá acabando o nosso tempo, até porque já vai entrar outra turma, mas eu quero só dizer a vocês o seguinte, que eu quero, a próxima aula, eu já mandei o vídeo, que é, na verdade, uma continuação dessa, tá? E eu vou mandar também para vocês hoje, ali pelo grupo, como que vai ser a avaliação, certo? Não temam, a avaliação vai ser muito simples, certo? Mas eu vou deixar para fazer os aprofundamento da propriedade industrial na avaliação, não avaliação bimestral, mas no trabalho que vocês vão entregar, tá bom? Então, eu não vou ficar mandando agora reforço para deixar vocês mais tempo para fazer o trabalho avaliativo mesmo, envolvendo propriedade industrial. Tudo bem? Gente, mais alguma pergunta? Então, pessoal, uma boa noite a todos. Eu fico à disposição a vocês. Próxima aula, vocês iniciam vendo o vídeo e a gente se encontra aqui na sequência. Tá certo? Mas eu mando bem certinho ali no grupo do WhatsApp. Wellington, o lançamento dos celulares, tanto da Apple como da Samsung, novos modelos entre industrial. Pode ser os dois, tá, Wellington? O Hélio está perguntando se os novos modelos podem entrar como modelo de utilidade e como desenho industrial. Você pode fazer patente do modelo de utilidade quando você acrescenta novas funcionalidades e você pode fazer registro do design, tá? Do formato, do tamanho, da carinha, né, do celular. Pode fazer os dois. Wellington, se você tiver mais perguntas, pode fazer, tá? Tudo bem. Pessoal, um abraço a todos. Se cuidem. Até quarta-feira, tá? Até mais.